Seja bem-vindo ao canal do Portal IAP no YouTube. Você pode também estar assistindo pelo próprio portal ou pelo Facebook. É um prazer recebê-lo para assistir esse bate-papo. E a gente também dá as boas-vindas ao pastor Hermes Pereira de Brito, presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, que a gente tem o privilégio de receber nesse momento, nesse programa especial aqui de final de ano, pastor Hermes, para a gente conversar um pouco sobre a igreja com os promessistas. Muito bom estar aqui. Minha saudação a todos os promessistas, na paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que nos veem, nos ouvem nessa oportunidade, nesse canal. Satisfação para mim. É isso aí. Pastor, vamos começar. A gente tem vivido os últimos anos de muitas incertezas na política, na economia do nosso país, e isso, de alguma forma, não tem jeito, reflete também na realidade administrativa, da vida da igreja. Como é que a igreja viveu esses anos? Aproveitando que a gente está nesse papo aqui, como é que a igreja enfrentou esse período? Acho que vale a pena o senhor trazer essa visão para a gente. Tá certo. Pastor Júnior e os demais ouvintes, as pessoas que nos veem, a crise, ela de fato alcançou a igreja, nós fomos atingidos também pela crise, e é uma crise que resulta de uma série de fatores. Nós temos aí fator político que influenciou bastante no Brasil, nós somos um país extremamente emocional e a gente está saindo de uma Copa do Mundo, isso nos afetou também. Uma crise com a greve dos caminhoneiros, uma crise financeira e econômica que já se arrasta aí há quase 4 anos, né? Isso chegou na igreja, isso de fato nos alcançou também. Associamos a tudo isso o contexto em que a gente vive, o contexto religioso. As pessoas do nosso tempo estão vivendo em crises constantes. A família está em crise, os jovens estão em crise, os idosos estão em crise, a sociedade está em crise. E isso reflete diretamente na igreja. Nós lidamos com pessoas e as pessoas, ainda que estejam na igreja, são impactadas por essa realidade. Essa realidade que as impacta acaba chegando na igreja e cuidar de pessoas, pastorear pessoas, num contexto tão difícil como esse, tem sido realmente um grande desafio para a Igreja Adventista da Promessa e para o mundo religioso de uma forma geral. A Igreja Adventista da Promessa, eu penso que um pouco mais, porque nós também estamos em mudança, nós estamos passando por um processo de reforma há alguns anos. Mexemos nos nossos estatutos algumas vezes já, fizemos algumas alterações importantes do ponto de vista da eclesiologia, como a gente enxerga a igreja, como a gente interpreta alguns textos da Palavra de Deus. Sem mudar a essência, nós entramos numa mudança bastante significativa. Há 3 anos, por exemplo, essa ideia da igreja missional, esse é um conceito novo, talvez a terminologia, a aplicação não. A gente vem trabalhando nisso há muito tempo, há pelo menos aí 10 ou 12 anos que se vem falando, estudando, escrevendo lições a esse respeito, mas especificamente em termos de aplicação, a gente começa de forma mais efetiva há 3 anos. Então, todas essas migrações, sair de um modelo de igreja departamental para uma igreja de ministério, isso mexe profundamente com a nossa estrutura, com o nosso jeito de ser promessista, e dá a entender para alguns que nós estamos realmente fazendo uma alteração tão grande que não encontra hoje segurança. As pessoas parecem que não têm as estacas, não estão perdidas no tempo, no espaço, e não têm talvez a compreensão plena daquilo que se pensa e onde se quer chegar em termos de ser igreja. Nós não estamos mudando a Igreja Adventista da Promessa. Nós estamos simplesmente entendendo a igreja de acordo com a palavra de Deus para esse tempo. Também não é nenhum demérito em relação àqueles que nos antecederam, pelo contrário. Sim. Somos e estamos onde estamos, ou somos o que somos, porque Deus os usou também e eles trouxeram a igreja até aqui e pela misericórdia de Deus, para nós estamos compreendendo a igreja hoje à luz da palavra de Deus também e fazendo esta aplicação. Nosso compromisso, e o compromisso dessa geração, é com a verdade da palavra de Deus. E é isso que nos prende, é isso que nos motiva a sermos igreja. Então. Muito interessante quando o senhor faz essa análise
da realidade brasileira, das questões sociopolíticas, econômicas, do impacto nas famílias, e que, de alguma forma, com tudo isso que está acontecendo, a igreja também vivendo um momento de transformação nos seus estatutos, nos seus documentos. Então, assim, eu acho que essa instabilidade social, de alguma forma, reflete, as pessoas realmente ficam preocupadas de uma forma geral. Mas é interessante, ao final dessa sua fala, de que a igreja vem construindo isso, né, pastor, há longos anos. Não é uma construção dos últimos 3 anos somente. Talvez agora as coisas comecem a aparecer, mas é uma construção maior. 2018 é um ano, assim, no meu modo de ver, de construção de pontes, inclusive, para essa transição para uma igreja que cumpre a missão de Deus nos seus diversos contextos, nessa visão ministerial que cada vez mais está sendo implantada e recebida com bom coração pelos líderes. A gente vê os líderes de jovens, mulheres, pastores, recebendo essa visão. Enfim, como é que, apesar de todo esse processo, a condução mesmo, como é que o senhor enxerga a condução de Deus nesse processo da Igreja Adventista da Promessa? Como o senhor bem disse, as estacas estão aí, né? Talvez hoje, por conta dessa realidade, a gente tenha alguma dificuldade, alguns receios. Mas como é que o senhor enxerga e pode também falar aí para os nossos irmãos dessa realidade, como Deus está conduzindo esse processo? Perfeito. A Igreja Adventista da Promessa, Pastor Júnior, você que nos assiste, ela é, sim, sem dúvida alguma, fruto do amor de Deus por nós. Não há dúvida alguma disso, em relação a isso. A nossa história mostra, confirma isso. Viver esta realidade de mudanças e migrações agora só pode ser acreditada se nós confiarmos que Deus está no comando de todas as coisas. Acreditar que nós, seres humanos, sabemos todas as coisas, que a gente não erra, isso nem é bíblico. Então, a gente reconhece que pode eventualmente errar, cometer uma falha aqui ou acolá, mas a grande questão é como passamos por isso, como enfrentamos os problemas, os desafios que nos são colocados e como cumprimos a missão que Deus nos deixou para cumprir. Nós precisamos cumprir uma missão para esse tempo, para essa geração. Como é que a gente alcança isso? Então, é isso que Deus tem ajudado a gente a compreender. Não podemos perder de vistas que Deus está nos ajudando, Deus está no comando, porque a igreja é dele. A igreja não é minha, não é de A ou de B. A igreja é do Senhor Jesus, a Igreja Adventista da Promessa está no comando dele, e nós só precisamos entender isso, compreender isso, para que a gente desfrute melhor desse cuidado divino que ele tem conosco. É importante pensar que agora, por exemplo, a gente pensa na atuação dos ministérios na igreja. Não é glorioso pensar, meu irmão, você que me vê, me assiste agora também, pensar que Deus te chamou ali, onde você congrega, onde você está, onde você serve a Cristo, com um propósito bastante definido, bastante claro. Mas é possível que você, a exemplo de algumas pessoas que falam comigo, digam assim, eu não sei o que eu tenho que fazer. Quando eu descobrir por que Deus me chamou, aí eu vou fazer. Alguns dizem para mim, eu gostaria tanto de evangelizar, mas eu não sei evangelizar. Ora, não chegou o tempo então de a gente refletir esta igreja que entende isso, que entende por que existe, por que você é chamado, não é por acaso. A gente tem uma razão de ser. E a razão de ser não se limita, sinceramente, a essa perspectiva de estarmos em 4 paredes. Deus nos chamou para cumprir a missão dele. Qual é a missão de Deus? Resumidamente, Deus quer fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Para isso, eu e você precisamos sair à proclamação do Evangelho. Como fazer isso? De acordo com os dons, os ministérios que Deus tem dado nas tuas mãos, Deus tem colocado isso a seu dispor. Ah, eu tenho alguma dificuldade, não entendi. Aí é uma outra questão que é fácil de resolver. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos impulsiona. Tenho conversado com pessoas e assistido batismos de pessoas que se dedicaram, se empenharam com a atividade dos pequenos grupos e entenderam, se encontraram ali. E tem sido maravilhoso aquilo que Deus tem feito através dessas pessoas, desses exemplos, desses testemunhos que são narrados para a gente também. O importante é que a gente se envolva, é que a gente descubra aquilo que Deus tem para nós fazendo, saindo um pouco da teoria, indo, colocando a mão.
abrindo a boca. Deixa Deus usar você, deixa Deus usar a tua vida no contexto em que você está, lá onde você está, onde você mora, naquilo que você trabalha, deixa Deus te usar aí. Seja sensível à voz, àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Eu acho que esse é um grande desafio para a igreja dos nossos dias, pastor. Sim, tanto é que a igreja ela não parou na sua produção, no seu encaminhamento de atividades, ainda que a gente esteja nesse momento que gere dificuldades para alguns irmãos entenderem mesmo o seu papel nesse processo. Interessante, o senhor disse já, sem abandonar a essência, sim, mas hoje, obviamente, a gente tem um foco muito grande na proclamação do Evangelho, no discipulado, coisas que a igreja tem se preocupado e tem produzido ao longo desse ano de 2018, construindo essa ponte, né, pastor? Perfeito, perfeito. Uma das maneiras de tentar entender um pouco daquilo que a gente pensa de igreja, a gente tem vários caminhos, mas acho que um caminho bastante interessante, que é um caminho que identifica o promessista, através, por exemplo, das lições bíblicas. Então, resumidamente, se a gente pegar ali lições do final de 2015 para cá, e eu vou destacar aqui uma ou duas só, nós vamos ter lá uma igreja que tratou de uma perspectiva de uma igreja simples, simplesmente igreja. Ali a gente já está falando acerca do que pensa acerca da igreja. Mais recentemente, nós estudamos igreja missional. Então, uma série de 13 lições. Algumas pessoas questionam, bom, então a igreja missional deixa de ser autêntica porque agora ela não está pensando no nosso jeito de ser promessista. Não mudamos nada. Aí então preciso citar mais duas séries de lições. Estudamos a lição de Gálatas agora para reposicionar e reclassificar. E aqui a reclassificação não é mais no sentido de reafirmar, melhor dizendo então, a posição promessista em relação à lei e graça, separando a lei cerimonial, a lei moral e tal, que é o que a gente pensa e sempre esteve escrito, é a nossa base de crença. Isso é inquestionável. E agora estamos aí finalizando uma série de 13 lições sobre o sábado. Então, está confirmado aquilo que a gente crê em termos de doutrina. Tá? Isso a gente não altera. Nós estamos pensando numa maneira eficaz para o nosso tempo de alcançar aquele que, em tese, jamais viria uma igreja, por exemplo, em circunstâncias normais, naturais. Estamos pensando em alguém que não nasceu no berço evangélico e que precisa ser alcançado. Esse, talvez, é o nosso desafio do dia a dia. E aí só se faz através do exercício da compreensão dessa igreja missional, dessa perspectiva. Algumas ações, eu citei agora, por exemplo, a questão da família, que é um problema, uma crise no Brasil. Então, quando se pensa no núcleo familiar, a gente vai ter muita dificuldade quando olha para o núcleo familiar e o vê da perspectiva que o mundo vê. O mundo não vê o núcleo familiar como a igreja vê. A família hoje já não tem mais valor, esse é um fato. O papel do homem, o papel da mulher. A gente tem uma tentativa de redesenho, reconstrução da família ou de destruição mesmo da própria família. Para isso, veja, Deus tem nos usado também. Agora nós estamos aí terminando a produção numa iniciativa do Ministério de Mulheres da Igreja Adventista da Promessa, numa parceria com a nossa irmã Paula Quati, que é uma psicóloga extremamente renomada, uma cristã, teóloga. E essa mulher de Deus aí escreveu esse livro. Nós estamos aproveitando o ensejo para lançar o primeiro livro escrito por um não promessista, pelo selo da gráfica editora Voz do Cenáculo. Deve estar aí disponível a partir da primeira quinzena de janeiro, já está disponível. Discipulado entre mulheres. A perspectiva do título do livro é muito interessante porque está falando com as mulheres e parece que está voltado exclusivamente para as mulheres. Mas, a bem da verdade, uma boa leitura dele e uma simples leitura, não precisa nem se aprofundar muito, todo homem vai descobrir que a grande discussão desse papel do discipulado passa também por identificar o papel da mulher e o papel do homem. Fato que, inclusive, me leva a sugerir a leitura desse livro para todo o público promessista e aqueles que nos ouvem. É uma literatura cristã, bíblica, segue os princípios bíblicos. Ali a gente tem um bom parâmetro daquilo que nós entendemos como excelente, essencial, em termos de discipulado
para a vida do promessista, mas especificamente para a mulher e para o homem. É descobrir e repensar o papel dentro de casa. No contexto familiar, né, pastor? No contexto familiar. Muito bem. 2019. Isso é, um olhar para frente. O que o senhor pode dizer para a gente da igreja olhando para frente? Muito bem. A igreja é sempre uma bênção de Deus, eu sou sempre empolgado com a igreja e nada acontece senão da vontade de Deus. Tudo que fizemos até agora é por graça e misericórdia de Deus. Vivemos hoje uma realidade que alguém plantou há muito tempo, hoje a gente desfruta daquele trabalho e estamos fazendo para o futuro. Quando a gente pensa em fazer para o futuro, mais do que conceituar e reconceituar, nós estamos também trazendo algumas aplicações. Por exemplo, agora você que deve participar em março e abril das assembleias regionais, você já vai perceber uma dinâmica um pouco diferente daquilo que nós vimos fazendo até agora, porque nós estamos levando uma ideia do que já desenvolvemos anteriormente nos 2 últimos anos do Unificados, onde os nossos ministérios, e agora, desta vez, a própria diretoria-geral participando também, para dar exemplos práticos, para levar exercícios, para levar um pouco mais da aplicação do que a gente vem dizendo até agora sobre a ideia do exercício dessa igreja missional, o exercício dos ministérios, é a ideia da implantação agora. Então, você que é pastor, você que é um consagrado, um ordenado, você que é um líder de ministério, você que almeja ser, você que sente a chama aí no seu coração, venha participar agora das assembleias regionais, aí na sua região mesmo, porque dessa vez, inclusive, nós estamos levando o conteúdo para as assembleias regionais, em lugar de chamar para São Paulo uma única reunião, alguns podem vir e aí diminui o número de pessoas que têm acesso a essa informação qualificada. A par disso, já está disponível para acesso de todos os irmãos, todos os interessados, na nossa plataforma EAD, alguns cursos estão lá também disponibilizados. Temos alguns recursos bastante interessantes. Uma Assembleia Regional mais dinâmica, mais interessante já para 2019, a implantação mais clara disso. Temos o livro saindo agora, uma perspectiva de uma igreja um pouco mais atuante. Eu penso que, de forma resumida, Sim. seria isso que a gente teria para apresentar para os nossos irmãos, numa perspectiva, eu diria, de curto prazo. Associado a isso, a Igreja Adventista da Promessa, como ela não é de uma única pessoa, graças a Deus, aliás, não é de pessoa, ela é uma instituição colegiada. Então, trabalham comissões, a Junta Geral, câmaras, o tempo todo ela está em funcionamento. A exemplo, esse final de semana aqui, nós fizemos a instalação aí de aproximadamente 5 comissões e mais uma Câmara que já estão trabalhando para os resultados de 2019. E, com isso, algumas medidas administrativas, burocráticas estão sendo feitas, estão sendo tomadas, cortes na área financeira, administrativa, na estrutura da igreja, para que sobre melhor recurso para a igreja local. Então, 2019 deve vir realmente com algumas mudanças significativas, reflexos daí para frente, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Estamos chegando praticamente ao final aqui desse papo, a gente quer agradecer a sua audiência, mas a gente obviamente não poderia encerrar essa conversa sem pedir para o pastor Hermes nos dar aos promessistas uma mensagem. A gente está, esse vídeo está aí no ar, no canal agora, no finalzinho de 2018, uma mensagem aos promessistas. Com isso já fica aqui meu agradecimento, pastor, ao seu tempo aí, a disponibilidade de responder e participar desse bate-papo aqui com a gente. E fica também o meu abraço aí, meu feliz ano novo e boas festas aí para todos os nossos irmãos, os familiares com certeza vão se reunir, que Deus continue nos abençoando. Mas a sua mensagem com certeza é mais importante que a minha. Por favor, pastor, fale com os promessistas em relação à sua palavra aí desse final desse ciclo, início de novo ciclo. Tá certo, pastor. Eu falo em meu próprio nome, em nome da diretoria geral, né? É evidente, os meus outros 6 colegas da equipe não puderam estar aqui, a nossa dinâmica é muito intensa, mas o desejo é um só. O nosso desejo, de fato, é que você, meu amigo, minha amiga, agora em 2019, desfrute de um ano rico em bênçãos e paz, da paz que excede todo o entendimento. A Bíblia nos desafia, diferente do clima de final de ano,
onde a gente até ouve músicas que tentam nos embalar, nos animar, né? Propõem para a gente muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Parece que a vida real não é exatamente assim. Mas, assim como Paulo, a gente precisa aprender a viver em toda e qualquer situação. E o desafio, então, para o promessista é ser feliz. Para sermos felizes, o nosso propósito, a nossa oração, é que você desfrute da paz que excede todo o entendimento. Segundo a palavra de Deus, lá em Filipenses, nós encontramos que esta paz tem uma função importante. Ela vem com o papel importante de guardar coração e mente em Cristo Jesus. E que assim seja com a tua vida, na sua casa, que Deus lhe dê sim saúde, que Deus lhe dê recursos, que Deus lhe dê harmonia em casa, que você participe com alegria da Igreja de Cristo Jesus, sirva a Ele com todo o seu empenho, você e sua casa desfrutem dessa alegria de servir a Deus. Que Deus nos dê um ano novo, feliz, abençoado, repleto da presença e manifestação dEle. É o meu desejo, é o desejo dos meus colegas da diretoria geral, é o desejo da Igreja Adventista da Promessa para todo o lar que nos assiste nessa oportunidade, nesse canal. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Hermes, mais uma vez. Pessoal, até a próximo vídeo, um Papo de Discípulo, um outro programa. Novidades aí para 2019 também vão vir aí pela frente, também na comunicação. Deus abençoe. Se Deus quiser, verdade.